Amigos do projeto As Vozes do Gol, sejam bem-vindos a mais uma entrevista desta primeira temporada. E desta vez, vocês vão conferir um bate-papo com o narrador paradigmático Haroldo de Souza, que aconteceu no dia 4 de outubro de 2021. Esta entrevista foi gravada apenas por áudio. Vamos lá? Haroldo de Souza, satisfação mais uma vez aqui estar contigo para esse trabalho da nossa tese, análise do panorama da narração esportiva. E primeiramente trazer alguns dados aqui que são, digamos assim, de praxe, né, dentro dessa pesquisa. Eu já te conheço, a gente já foi colega, né, em outras oportunidades, mas o teu nome completo, Haroldo Joaquim de Souza, é isso, né? Exatamente, Haroldo Joaquim de Souza, paranaense, Jacarezinho. Nascido no dia 10 de dezembro de 1944. Faz tempo. Muito bem. Está chegando a qual idade agora, Haroldo? 77, né? 77. Eu acho que tu é o narrador hoje, né? Com mais, não digo, mas que está mais tempo, né? Atuando nesse mercado aqui, pelo menos em Porto Alegre, né? Em Porto Alegre eu estou há 47 anos em Porto Alegre. Eu fiquei 7 anos em Belo Horizonte, na Rádio Itatiaia, e fiquei... Passei 2 anos na Rádio Alvorada de Londrina, 2 anos na Rádio Cultura de Maringá, andei pela Voz da Araraquarense também, mas firmei mesmo a minha carreira chegando na Itatiaia, em Belo Horizonte, e depois indo para cá. Beleza. E também tem essa questão de tu ter sido talvez aquele ícone, pelo menos, né, nesse estudo que eu faço já durante alguns anos, aquele representante de ter trazido, né, tantos elementos aí como bordões, frases, enfim, né, essas coisas que não tinham exatamente no Rádio Gaúcho e que tu acabou trazendo essas influências para cá. O Rádio Gaúcho era muito sério, no meu entendimento. A Rádio Guaíba, que tinha o Armindo Antônio Ranzolin, né, pegando a herança da audiência deixada pelo Pedro Carneiro Pereira, sempre foi um narrador dos mais corretos possíveis. Armindo Antônio Ranzolin, uma das mais lindas vozes e um dos mais corretos narradores de futebol que o Rio Grande do Sul e o Brasil teve. No entanto, era muito sério, sabe, sisudo, dificilmente sorria durante a jornada, dificilmente fazia uma brincadeira durante a jornada, não usava gíria, não tinha bordão. E quando eu cheguei, eu notei que para combater a Rádio Guaíba pela Rádio Gaúcha, eu tinha que fazer diferente. E como eu já tinha o estilo do Osmar Santos, com o qual eu convivi um tempo, ele na Rádio Verinha de Marília e eu na Rádio Voz Araraquarense no interior de São Paulo, eu tinha já aqueles cacuetes, né, de brincar na jornada, de cantar, de inventar, de criar frases, de criar bordões. Então eu digo, vou usar aqui em Porto Alegre porque é uma maneira que eu tenho para combater essa fortaleza que é a Rádio Guaíba. E deu certo. Nós equilibramos a audiência na época com o Ranzolin, depois que nós tivemos na Gaúcha o reforço do Rui Carlos Osterman, nós conseguimos equilibrar, e aí foi uma peleia feia durante um bom tempo. Até que se uniram as duas equipes, né? Os 6 nomes, que na época eram os principais, com o plantão do Antônio Augusto, era eu, o Ranzolin, o Osterman, o Lauro Quadros, o Darcy Filho e o João Carlos Belmonte. Uniram esses 6 e aí nós ficamos com o domínio pela Rádio Gaúcha por muito tempo. Uma certa oportunidade tu tinha me dito que das principais influências que tu teve na tua carreira, Pedro Luiz, Fiore e Giliotti, são esses mesmos ou mais alguma? Não, o Fiore Giliotti é pelo romantismo dele e pelo estilo dele narrar, com muito sentimentalismo, e o Pedro Luiz pela precisão. Eu sempre procurei ser um narrador de maior precisão possível, tentando estar onde está a bola. Então eu sempre narrei muito seriamente, com muita precisão, graças a Deus conseguia, mas eu tinha que inventar alguma coisa para ficar diferente deles, porque o rádio ele vai crescer, vai evoluindo, vai tendo coisas novas e a gente vai tendo também que alterar. Não do jeito que está sendo alterado hoje, eu não fecho com o rádio esportivo que está sendo feito hoje. Sou obrigado a engolir, a viver o rádio que é feito hoje, mas o meu rádio mesmo é o rádio do passado, o rádio raiz, narrador, comentarista, repórter, plantão, estádio de futebol, torcida e vamos em frente. Hoje em dia, estúdio, qualquer um fala no microfone, sabe? Repórter entra para ser produtor, daqui a pouco já está no microfone falando, não tem mais a necessidade de saber se o cara tem voz ou não para ser radiofônico, você entende? Então, eu sou do passado, e esse passado
é o que eu gosto de cultivar. A narração raiz eu procuro manter e vou manter até o fim. Não sei quantos anos mais eu terei pela frente, mas eu acho que eu vou morrer dentro de uma cabine de rádio. Quantos anos de narração? Quantos anos de narração já? Até com 58, né? 58 de narração, 46 para 47 aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu acho que dá para passar dos 80, acho. Vamos ver aí se o bondoso Deus lá me dá essa força. Inclusive, tu é o recordista de grenais narrados também, né? Eu tenho umas marcas boas aqui no Rio Grande do Sul. Eu cheguei em 1974 e fiz a primeira conquista do futebol gaúcho em termos nacionais, que foi a conquista do Inter no Campeonato Brasileiro de 75, depois o BI em 76. Então eu sou o narrador hoje com o maior número de grenais narrados. Dificilmente o que está atrás de mim me alcançará, mesmo que eu pare hoje é muito difícil. Eu estou com 184 grenais gravados. O que vem atrás parece que está com 80, 70, 80, sei lá, não sei, mas é difícil. O maior número de grenais quem narrou na história do Rádio Gaúcho fui eu. E todas as conquistas de Grêmio e de Internacional, quer de âmbito nacional, internacional, de corpo presente dentro do estádio, eu tive a oportunidade de narrar todas as conquistas. Conquistas nacionais, as Libertadores e os 2 mundiais que nós possuímos. O do Grêmio em 83, no Japão, em Tóquio, e o do Internacional em Yokohama. E a seleção brasileira desde 70, né? Foi a tua primeira Copa. Eu fiz 11 Copas do Mundo, comecei em 70, que era um pool de emissoras. A gente narrava muito pouco, era 15 minutos para cada um, meia hora. Era uma festa, né? Era uma coisa extraordinária. Mas consta como participação de Copa do Mundo. E encerrei na África em 2010, quando eu soube que a Rádio Gaúcha tinha passado uma rasteira na Guaíba e conseguido, junto à Globo, que a Globo não vendesse mais os direitos de transmissão para a Rádio Guaíba. Eu fiquei sabendo disso lá na África. E lá mesmo eu disse ao nosso chefe de esportes, o REC, eu digo, REC, vou encerrar minha carreira no último jogo de seleção brasileira, encerrar minha carreira com seleção brasileira aqui no Mundial da África do Sul. Ô Haroldo, por quê? Porque eu descobri que a Rádio Guaíba não vai fazer mais Copa do Mundo. E eu, então, estou encerrando. E encerrei em 2010 a minha última, 11ª. Qual é a tua avaliação sobre a narração esportiva da atualidade, daquilo que tu está ouvindo? Eu escuto muito. Mas eu gosto muito daqueles locutores novos que procuram fazer o que os velhos fizeram. A narração raiz, o estar em cima da bola, tentar narrar o jogo, para depois fazer gracinha, sabe? Eu acho que hoje está muito, como é que eu poderia dizer, está muito fantasiado, está muito bagunçado, sabe? O narrador entra na jornada e acha que ele pode simplesmente fazer o que quiser. E sai do padrão, sabe? Grita gol sem criar alguma coisa diferente. Narra o futebol como se não tivesse, como se estivesse numa festa. Não é assim. O futebol é narração, no meu entendimento, no meu modesto entendimento. Eu acho que é seriedade acima de tudo. E depois o tempero, de vez em quando, uma risada, conta-se uma piada, a ponto da gente não conseguir segurar no ar, né? Quando quem é que trabalha em rádio que já não passou por isso, né? De não conseguir segurar a vontade de dar risada, né? Isso aí é inerente ao ser humano. Isso aí faz parte. Agora, a jornada toda, sabe? Outra coisa também que está deixando de lado o futebol raiz, são a formação de equipes dos times de futebol. Por exemplo, tem a rádio aqui do Internacional, tem a rádio aqui do Grêmio. Então os caras vão para o jogo para narrar torcendo. E fica sem graça. Mas é uma concorrência desgraçada essa. Desgraçada e desonesta. Porque eu jamais vou abrir o meu time de coração. Eu tenho meu time quando eu era criança e não sou gaúcho. Porque se eu tivesse nascido no Rio Grande do Sul, eu seria um dos dois. Como eu não nasci aqui, eu nasci no Paraná, eu sou corintiano. Eu jamais, se eu estivesse trabalhando em São Paulo, jamais aceitaria que alguém, você só vai narrar jogo do Corinthians. Não existe isso. Não existe.
Para mim não me passa pela cabeça isso. Que bom que eu estou chegando no fim da minha carreira. Não ter que submeter a isso logo ali na frente, porque eu acho ridículo, sabe? Tanto aqui, Rádio do Palmeiras, Rádio do Atlético Paranaense, do Corinthians, do São Paulo, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do Internacional e Grêmio, narrador, comentarista e repórter torcendo para o time? Peraí, virou bagunça então? É uma esculhambação e uma covardia de concorrência. E essa questão da internet, hoje o narrador ele não narra só no rádio, né? Por exemplo, a Grenal está transmitindo a tua narração e a tua imagem está aparecendo no YouTube. Tu te sente confortável com essas plataformas novas aí, Facebook, YouTube, tua narração aparecendo num formato diferente? Não acho, não gosto, e é aquilo que eu te disse, sou obrigado. Eu não gosto de estar narrando e aí no dia seguinte alguém me cobrar que eu estava mexendo no nariz. Qual é o problema de eu mexer no nariz? O problema é meu. Então eu não sigo essas coisinhas, sabe? De eu ter um café do meu lado, tomar um café. Sabe, enquanto o repórter entra, o comentarista, eu tomar um gole de café quente para esquentar as cordas vocais. Ah, não pode, porque não pode isso, não pode aquilo. A pandemia trouxe a obrigatoriedade de eu fazer o off-tuber, que até então eu não fazia. E sabe o que eu gostei? Gostei. E só vou voltar para o estádio, agora já voltaram, né? A maioria das rádios já estão indo para o estádio, os narradores. Eu só vou voltar a hora que acabar com esse negócio de porcentagem. Quando o público dentro do estádio Beira-Rio, no público na arena, puder ter o público completo, aí eu também volto para o estádio. Antes, pode entrar 30% aqui, 25% ali, não, eu fico no estúdio mesmo. Eu não gostava do tubo, fui obrigado a fazer pela pandemia, porque senão dificilmente eu faria. Infelizmente veio essa pandemia que tirou a vida de tanta gente e me forçou também a trabalhar nos estúdios. Mas já me adaptei, estou bem no estúdio, estou me sentindo bem e volto para o estádio, sim, vou fazer uma festa o dia que eu voltar. Mas volto quando estiver totalmente liberado o público no estádio. É possível fazer uma narração diferente daquilo? Por exemplo, tu citou a narração raiz, certo? Alguns narradores repercutem, fazem isso atualmente. Outros, né, já tem alguma coisa relacionada mais à internet. Mas é possível fazer algo diferente do que a gente já tem como praxe da narração, que é essa narração descritiva, onde está a bola, enfim? Olha, eu tenho pensado muito, tenho queimado pestana, sabe, colocado os neurônios para funcionar, mas é complicado você fugir da rotina de uma narração de futebol. Eu não consigo enxergar mais do que aquilo que eu enxerguei até hoje, sabe, eu sempre fui aquela narração romântica do Fiore Giliotti, o estádio de futebol, as bandeiras tremulando, o torcedor gritando, todo mundo se agitando, sabe, fica complicado. Agora, tem gente aí que acha que está inventando a roda, mas pode inventar a roda, podem derrubar os veteranos. Ainda temos gente boa por aí, o Zé Silvério, o Alberto Rodrigues lá em Minas, né? Infelizmente o Osmar parou por obrigação, por necessidade também. Tem o Zé Carlos Araújo no Rio, que procura narrar seriedade, tem um ou dois lá pelo Nordeste, que são locutores sérios, que vão continuar até o fim de suas carreiras narrando com seriedade. E é por aí que eu acho que é. Se mudar, vai mudar, mas o rádio nunca mais será aquele que nós tivemos, que criaram monstros sagrados da radiofonia esportiva do Brasil. Tem lugar ainda para o narrador tradicional, esse narrador, né, por exemplo, da tua era? Forçando a barra, tem. Forçando a barra tem. Por exemplo, analisando Porto Alegre. Porto Alegre nós temos a maioria dos narradores raiz, né? Que não estão enfeitando, estou dizendo narrador, né? Narrador de futebol e tal. O Pedro, né? Que apesar de enfeitar uma barbaridade, mas procura narrar também com a bola em cima. O José Aldo Pinheiro, que para mim é um dos melhores locutores do país, nunca foi valorizado a tanto, né? Mas para mim é. E ficamos por aí, né? E temos outros bons locutores, mas dos velhos mesmo, eu acho que é isso aí. Não passa disso. Eu acho que narrador a narração é um dom, a pessoa nasce
com o dom da narração, ou tu pode aprender em curso? Agora tem muitos cursos de narradores também, né, Haroldo? Eu até entrei em atrito na rede social esses dias, porque eu vi um anúncio, agora eu não me lembro de quem é o narrador, é um narrador carioca, anunciando que ele ensina a narrar futebol, e eu coloquei, pô, até você, mas não lembro o nome dele agora, é um nome famoso. Não se ensina a narrar futebol, você pode aprimorar o cara. Agora, o cara que é narrador de futebol, ele já nasce com aquele dom. Só que depois ele precisa ter, claro, a sequência. Alguém que oriente, que vá orientando ele em determinadas coisinhas. Ele vai se tornar o narrador que ele sempre foi e que não desabrochou. Agora, dizer assim, eu não tenho nenhuma condição de narrar jogo, mas eu quero aprender. Não vai aprender porque não tem quem ensine. Não tem, e eu duvido que tenha. Espetacular. Essa questão da narração também, o narrador, ele só pode ser narrador ou ele pode ser um jornalista, pode ser um repórter também, né? Por exemplo, ele é repórter, mas tem que narrar e narra um jogo, é escalado pela empresa. Tu acha certo ou o narrador só tem que narrar? Eu acho que cada macaco no seu galho. Deveria ser assim, como sempre foi, e eu volto de novo no rádio antigo. Hoje em dia, o cara faz plantão, faz reportagem, faz comentário e nas horas vagas narra futebol, trocando miúdos. Não narra futebol, não comenta futebol, não faz reportagem, não faz plantão direito. Essa é a questão. Ou você faz bem uma coisa muito bem feita. Por exemplo, hoje, estamos viajando e tem um problema com o repórter, se precisar fazer uma reportagem, eu sei fazer. Mas isso não quer dizer que eu estou à disposição da rádio para fazer reportagem no dia, durante a semana e depois narrar futebol, não. Por questão de necessidade, estava viajando, deu problema com o repórter, o Haroldo comentou, o Haroldo fez reportagem. Ou o Haroldo comentou a determinado momento lá, porque o comentarista teve problema. Agora, eu me dispor a servir uma rádio, seja ela qual for, nos 4 pontos, que são os pontos nevrálgicos de uma equipe de esporte, narração, comentário, reportagem, plantão, comigo não. O que tu acha da narração feminina? Olha, eu tenho algumas por aí que estão surgindo assim legal, mas vai demorar também, como vai demorar para pegar o futebol feminino em si, né? Os recursos são pequenos para os times e para o rádio também. Então, eu acho que tem mulher que nasce com o dom de narrar futebol, tem uma ou duas aí, agora não lembro o nome delas, uma em Minas e uma em São Paulo, não me recordo o nome delas. Mas vai demorar um tempo para se firmarem assim, para entrar no mercado de forma definitiva. Qual é o futuro da narração? Olha, para mim é sombrio, porque eu repito mais uma vez, que bom que eu estou perdendo, que eu estou chegando ao fim da carreira. Porque para mim eu acho que o futebol vai se resumir da seguinte maneira. Liga-se a televisão e transmite o jogo, sem repórter no estádio. E não é culpa só das emissoras de rádio para fazer economia, não é. As federações têm culpa, as televisões têm mais ainda, as redes de televisão, e a Confederação Brasileira de Futebol, Conmebol e FIFA também, porque se proíbe do repórter entrar em campo. O repórter não pode mais se locomover, ele não tem mais o que fazer. Sabe, ele fica enclausurado num canto da arquibancada ou dentro da cabine com a gente, porque não pode ficar atrás do gol. Era tão bonito aquele batalhão de repórter atrás das goleiras, né? Puxa vida, era lindo aquilo quando saía um gol e os repórteres tinham condição de correr atrás do jogador para pegar a palavra do jogador. Que coisa mais gostosa, mais raiz do que isso? Hoje em dia a gente vai para o estádio, parece que está dentro de um teatro, pô. Vai dentro do estádio, tudo quieto, tudo tranquilo, torcedor que se exagera um pouquinho mais. Agora, nós profissionais estamos banidos de toda e qualquer atividade extra que a gente pudesse fazer dentro da atividade do rádio. Perfeito. É isso, Haroldo. Para a gente fechar, continua trabalhando naquela questão de abertura de jornada, tu sempre fazia um texto, trazendo algum assunto e relacionando com o futebol. Isso é uma coisa que muitos anos tu faz, né? Foi uma das coisas também que eu criei quando cheguei aqui no Rio Grande do Sul, porque tinha aquele clichê das rádios, né? A Rádio Guaíba, eu fiz isso para a Rádio Guaíba, por causa da Rádio Guaíba. Essa característica identifica a equipe de esportes da Rádio Guaíba para as jornadas esportivas Ipiranga. Isso era praxe. Abrir a jornada da Guaíba era isso. Eu digo, não, peraí.
Toda vez que o cara entra vai falar isso, e nós tínhamos texto também da Rádio Gaúcha, onde eu estava. Eu digo, não, mas isso aqui não está. Aí eu falei com o Nelsinho, eu digo, Nelson, vamos mudar isso, faz o que você achar que tem que fazer. Aí eu comecei a fazer umas crônicas de abertura, para exatamente a gente entrar em cima no mesmo horário com a Guaíba, enquanto essa característica identifica, eu estava falando um assunto totalmente diferente do outro lado. E isso também deu certo, pegou, e aí eu continuei fazendo as aberturas. Haroldo, forte abraço, obrigado por me receber, né? Até para fazer o registro, a única entrevista pessoal que eu consegui fazer nesse período de pandemia, né? Que é uma questão complicada, a gente sabe, e realmente, né, um prazer aí, eu acho que tu tá entre os grandes narradores da história do rádio brasileiro, então por isso que eu faço questão mais uma vez aqui de te valorizar como tu merece. Muito obrigado pela valorização, obrigado por me procurar. E ver se dessa vez termina o meu livro, né? Porque o Paulo Santa Fé me deixou pela metade, o Avelino também da revista Gol. Então agora vamos ver se termina um livro aí que eu estou engatilhando, né? Vou te passar o material e vamos ver se sai dessa vez.